8h06, já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje a gente fecha aí essa Semana da Mulher, que na verdade a gente sempre fala isso e, né, com muito prazer, com muita alegria, é todo dia é Dia da Mulher. Hoje a gente vive, né, novos e bons tempos, já nem tão bons assim, né, mas bem melhores do que antes, porém separamos esta semana, que começou justamente na segunda-feira, não foi, Arnaldo? Com o dia 8, Dia da Mulher, e aí a gente conversou aqui com 3 mulheres fantásticas, né, e conseguimos aí ao longo da semana, proeza até do Arnaldo, trazer aqui ilustríssimas convidadas, e hoje mais 2 figuras fantásticas aí, a Jéssica Matheus de Souza, que é mestre e doutoranda em Sociologia, e a Priscila Marins, que é presidente da Comissão do Direito Eleitoral da OAB Campos. Tem ainda no programa de hoje, aí lá mais um pouco para o final, que é o papel justamente da mulher na política. Mas agora tem outros assuntos e nós voltamos com você, meu caro Arnaldo Neto. Eu vou trazer aqui a pergunta do Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF. Ele manda uma pergunta aqui para a Jéssica. Como você analisa a entrada do Lula no processo político com seus direitos agora restituídos? Parece que a estratégia de Lula é colocar a pauta social e econômica no centro do debate e, assim, deslocar a agenda da guerra cultural. Você acha que Lula e o PT terão sucesso nessa estratégia? Olha, é complicado, né, de falar sobre o que eu acho que é mais provável de acontecer. Eu acho que essa estratégia do Lula, ela tem uma chance, sim, de ser muito bem sucedida, porque ele está batendo nos pontos fracos do Bolsonaro, que tem a ver com essa agenda social, que é uma pauta que Lula sempre defendeu, né? Agora a gente tem, com essa pandemia, pessoas voltando para a pobreza, e às vezes em situação de fome, com a alta dos preços dos alimentos. E o Lula, né, com o programa Fome Zero, o governo dele sempre foi em direção contrária, né? Ele fortalecia as camadas mais baixas, né, aumentava o poder de consumo, e ele fala que através desse consumo a gente pode fomentar, estimular a economia. Então eu acho que sim, né, pegando esses pontos que o governo Bolsonaro está enfraquecido, eu acho que é uma estratégia que pode ser bem sucedida. Vai depender muito também da questão da pandemia, se a gente vai conseguir superar essa pandemia ou não. Porque são essas 2 questões que, ao meu ver, né, na minha interpretação, estão enfraquecendo o Bolsonaro agora. A questão do aumento das dificuldades das pessoas da camada mais baixa, e a questão de como o governo está lidando com essa pandemia, né? A gente sabe que ele recusou vacinas e adotava um discurso que jogava suspeita nas vacinas e às vezes suspeita na eficácia das máscaras, e agora parece que ele está mudando. E se o Bolsonaro, né, em reação, ele conseguir virar esse quadro da pandemia, pode ser que ele ganhe maior adesão, sim. Mas são 2 candidatos que têm uma adesão do eleitorado fixo ali deles, né, mas eles também têm uma rejeição muito forte. Assim como o Bolsonaro está crescendo em rejeição por causa dessas questões sociais e da pandemia, o Bolsonaro ele tem uma rejeição muito forte ainda por causa do antipetismo e dos escândalos de corrupção. Por mais que ele esteja falando agora que esses episódios ficaram por trás dele, né, por trás do Lula, com a estrutura dele, tem esse estigma ainda quanto ao partido. Então, eu acho que tem uma chance, sim, de ser bem sucedido, caso ele venha a ser candidato, mas aí só o tempo vai dizer pra gente mesmo. Tem uma questão aqui também levantada pelo Edmundo Siqueira, né? Ele coloca aqui, acho que a Priscila pode falar primeiro sobre o assunto. Embora o Supremo não tenha julgado o mérito das ações de Lula, limitando-se a determinar que o foro não era adequado, o discurso do ex-presidente nesta quarta levou a crer que ele irá sustentar a narrativa de que o STF declarou a sua inocência. Por outro lado, é difícil crer na imparcialidade de Sérgio Moro, até pela fragilidade das provas apresentadas no processo, ora anuladas. Essa aqui é a opinião do Edmundo Siqueira, que é blogueiro nosso aqui da Folha também. Vocês acreditam que a segunda turma irá confirmar a suspeição de Moro?
E caso isso se confirme juridicamente, seria o fim político do ex-juiz e o cenário perfeito para a narrativa lulopetista? Priscila? Eu preciso estar com o microfone fechado. Abri agora. Obrigado. Me escutam? Sim. Então, o que acontece? De fato, o Supremo não inocentou o Lula, mas é óbvio que cada um usa o discurso da maneira que quiser. E a população em si não consegue entender a diferença de um julgamento de mérito para um julgamento processual. Aqui a gente está falando de processo. O processo não andou bem. Então a gente afasta o direito material, que é se houve ou não o crime, se houve ou não a corrupção, a gente afasta. A gente primeiro vai ver, o processo não teve um andamento correto, então eu tenho que restabelecer a ordem das ocorrências e botar o processo para caminhar da forma correta. Para a população em si, que não consegue entender muito bem essa diferença, né, que é uma diferença muito mais ligada à área dos operadores do direito, que conhecem os estudiosos, dá a entender que o Lula foi inocentado. E é por óbvio, o Lula vai usar esse discurso, né? Aliás, já começou a usar esse discurso para que a população faça adesão a uma possível candidatura ou até mesmo a sua narrativa. Agora, cabe também a outra parte que está em debate mudar isso e explicar exatamente o contrário. É como a Jéssica pontuou muito bem, a democracia é isso, é você poder falar, é você poder expor. Eu posso até não concordar com o que você expõe, eu posso não concordar com seus pontos de vista, eu posso não concordar com a sua narrativa, mas eu não posso te impedir de fazer isso, né? Até porque impedir isso seria infantilizar o eleitor, é mostrar que o eleitor talvez não tenha condições de votar e, inclusive, exercer o seu direito à representatividade, porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, assim, se eu digo que o candidato A não pode dizer tal coisa, o candidato B não pode dizer tal coisa, ou eu cerceio esse direito desse candidato de se manifestar, eu estou tirando do eleitor o conhecimento, as versões, eu estou tirando do eleitor também o próprio exercício do seu direito de voto, do seu direito de representação. E isso é muito complicado hoje em dia, porque até pelos mecanismos de direito eleitoral, a gente discute muito isso. A gente pode não concordar, a gente pode punir, mas cercear e praticar censura prévia nunca. E falando em relação à pergunta do Edmundo, de fato, eu acredito sim que vai se confirmar, até por conta das coisas que eu já vi nos votos do ministro Gilmar Mendes, do Lewandowski, e principalmente em razão da ministra Carmen Lúcia ter dito que ela vai votar após o pedido de vista do ministro Nunes Marques, se eu não estou enganado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ministra Carmen Lúcia ela já tinha votado, então agora ela pode mudar de opinião. Você pode ver que a gente está tendente a ter uma virada aí, até nesse placar, vamos dizer assim, no próprio julgamento. E isso muito em relação às coisas que foram descortinadas agora, principalmente na atuação muito próxima do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, na questão da condução do processo. Ele saiu da posição de juiz e assumiu a posição de parte. Ele assumiu a posição de órgão acusador e de órgão investigador, que não é o papel do judiciário. O judiciário não serve para isso. O judiciário analisa os fatos que são postos no processo, e ele se afastou disso e produziu os fatos, junto ao MP, junto à polícia, e acabou usurpando função das duas instituições, deslegitimando, né? E isso talvez seja o fato de maior relevância, além
de vários outros, a própria exposição do Lula num período eleitoral conturbado, que sim, pode ter influenciado sim o cenário eleitoral, e isso está muito claro no voto do ministro Gilmar Mendes, quando ele fala que há o propósito eleitoral naquele julgamento, né, naquela intenção, principalmente quando vaza um áudio, tira-se o sigilo do processo e vaza um áudio da presidente à época em relação à nomeação do Lula como ministro, ao próprio fato inaceitável de interceptações telefônicas no escritório de advocacia que defendia o Lula, que acabou por grampear muitos advogados, inclusive outros clientes desse escritório, né? E aí o que acontecia? A defesa ela não conseguia cumprir seu papel, porque os passos da defesa já eram conhecidos daquele que estava julgando. Então, se antevia os passos da defesa e se produzia a ordem judicial naquele sentido para impedir o efetivo exercício da defesa. Então, isso tudo me faz crer que sim, vai ser reconhecido sim a suspeição do ex-juiz nesse caso aí. Jéssica, você falou, a gente conversando, você falou sobre essa questão da polarização, né? Essa questão da polarização política. Até tem um comentário aqui do Gustavo Landino Sofiati falando que no Brasil, né, o pessoal extrema esquerda para polarizar com o Bolsonaro, que essa questão do extremismo, que fala que é um discurso, eles chamam um discurso, continuar a repetir isso, vocês vão continuar repetindo até quando? Falando que a mídia repete muito isso, dessa questão da polarização. Mas no campo da população, essa polarização existe na divisão, na briga das bandeiras, né? Cada um levanta sua bandeira e essa briga é muito forte. Em uma das respostas, você colocou que não deveria ser mantido isso por parte dos candidatos. Essa polarização deveria se aceitar o resultado das urnas, o que não acontece no Brasil desde 2014, respeitar o resultado das urnas e acabar com essa polarização. Você acha que há caminho para isso? Os próprios candidatos acabam por alimentar, no caso do Bolsonaro, por exemplo, presidente, acabam por alimentar esses debates, acabam por alimentar esse discurso de campanha contínua para manter ali um eleitorado mais próximo dele? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa questão de você pegar e você colocar um inimigo para os seus eleitores, sabe, para as pessoas que seguem o seu discurso, isso muitas vezes acaba sendo compensatório, né, para o candidato, porque você vai ter um tanto de eleitores fiéis que eles vão ficar ali te defendendo, fazendo propaganda, e aí essa coisa de colocar um inimigo em comum é muito estratégico na ciência política, né, é uma estratégia bem antiga, inclusive. E aí você tem a questão que a população acaba comprando essa briga de uma forma que muitas vezes não é saudável, entende? E, sim, existem candidatos que podem comentar, sim, inclusive Bolsonaro, falando em metralhar a petezada, né, num discurso de campanha, foi uma imagem disso, não foi metralhar o PT, foi a petezada. Então, você vê que a intolerância, ela já deixou de ter os partidos políticos como alvo e passou a pegar até eleitores dos partidos políticos. Você começa a ser intolerante com seu colega cidadão, porque ele pensa de uma maneira diferente de você. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque as pessoas elas perdem um pouco dessa racionalidade, que é essa frieza que é necessária para discutir política. Quando a gente está discutindo política, não é uma questão puramente emocional. A gente está falando de plano de governo, qual o plano para a economia, qual o plano para a saúde. São coisas, às vezes, até que as pessoas podem se considerar até chatas de debater, porque a gente tem que debater com frieza, tem que analisar detalhes, analisar como é que está a situação econômica, analisar estatísticas, analisar o que aconteceu em outros países para poder debater o que seria melhor de fazer aqui no país, né? Ouvir cientistas, um exemplo. Então, a gente tem que lembrar que a política é isso, não é uma questão de defender o seu time e se fechar para as ideias. Hoje em dia, parece que as pessoas já vão no debate
elas ouvem a pessoa falar quando ouvem, esperando poder responder, para poder para estar correto, né, em cima daquilo. E a gente tem também a questão do negacionismo, que eu ia entrar nisso na parte da pandemia, mas eu acho que ele extrapola e muito a pandemia esses dias. Eu conversei na época da eleição com uma colega da família, que ela é eleitora do Bolsonaro, e ela falou para mim, porque você acredita na mídia. E assim, é meio bizarro, né? Porque as pessoas pararam de acreditar em veículos de comunicação renomados, né? Eu, por exemplo, quando eu dou aula, eu costumo falar para os meus alunos, olha, para você se informar de verdade, você pega vários veículos de comunicação e você entende o que eles estão falando, assim, porque essa questão da imparcialidade é meio que um mito, assim. Você pode tentar mas dificilmente você vai ter uma completa imparcialidade. Os jornais, por exemplo, não são um escape a isso. Então, o que eu costumo fazer é ler de vários jornais diferentes, e aí você tem uma informação comum ali, entende? Essa crítica, eu acho que você pode fazer, sabe? De você não ficar lendo só um jornal por ele ser alguma coisa parcial. Então, você lê vários, entende? É até melhor para você se contextualizar do que está acontecendo no Brasil. Mas agora, você pegar e acreditar em correntes do WhatsApp, em vez de veículos de comunicação, é nocivo para você, para a democracia. Você está acreditando em mentiras e você pode ser um veículo transmissor dessas mentiras, porque você repassa isso que você vê. E costumam ser manchetes que mexem com o emocional das pessoas, uma coisa muito absurda, sabe? Por exemplo, um kit que foi distribuído nas escolas, e aí você já mexe com criança, e a pessoa vê, nossa, isso está afetando as nossas crianças, e aí ela fica emocionada. E com essa emoção ela não para pensar, será que isso é verdade? Sabe? Então, eu acho que os eleitores, principalmente, têm que estar atentos a isso, sabe? Não deixar com que discursos emocionados de partes do governo façam que o julgamento deles seja impedido, sabe? Com que segue isso para uma análise fria dos fatos, do que tem acontecido no Brasil, do que tem acontecido na pandemia, na economia, para a gente poder fazer uma análise séria, né, do que é melhor para o país, independente de quem vai vir para candidato, ou do posicionamento político do eleitor, qual o espectro político, né, se ele está mais à esquerda, mais à direita. Tem que ser feita uma escolha mais consciente. Eu acho que é isso por enquanto. Tem um... Arnaldo? Certo. Com relação... Oi. Tem, só para registrar aqui, tem várias participações aqui na internet, no Face, e está naquele modo, né? Acionado o modo foice no escuro. Briga de foice no escuro. O Raul Palácio coloca aqui, essa forma de governar com mentiras, negacionista, ódio, polarização é característico do que não tem nada para oferecer. Estimular o ódio não permite que o país pense corretamente e entenda a realidade. A sociedade fica nessa conversa nada profunda de nós contra os outros. Sandro Mota, a maioria da mídia é enviesada pela canhota, sim. Mas quem aqui? Tem vários comentários. O que eu queria perguntar, então, a professora Jéssica Matheus de Oliveira, a senhora falava sobre essa questão da escolha de um inimigo, né, para virar aquele inimigo público número 1. E tem uma outra estratégia também, e aí me parece que o Bolsonaro é muito bom nisso. Quando surge uma polêmica em torno dos filhos, como, por exemplo, agora a mansão lá do Flávio em Brasília, de 6 milhões de reais, que tem uma série de questionamentos que estão sendo feitos, inclusive o banco que financiou a renda dele não seria compatível e tal. Enfim, e aí o Bolsonaro chama a atenção para ele, dando umas caneladas daquela, dizendo que
o vírus no mar, ele distorce os assuntos, cria uma outra polêmica tentando ser maior do que... uma cortina de fumaça. Muito bem, muito obrigado, Arnaldo. Tem funcionado isso? Isso dá resultado? A população continua seguindo? E eu peço, Jéssica, não é uma análise em cima do Bolsonaro em si, mas eu acho que vale para o mundo inteiro, vale para as pessoas de uma forma em geral e para todos os políticos. Então, essa cortina de fumaça foi utilizada diversas vezes no governo, né? É coisa de você publicar uma medida e logo no outro dia você vê a reação negativa e volta atrás, e dá outra canetada. Teve o negócio do Golden Shower no Carnaval, que parece que se viu com uma cortina de fumaça para outra coisa, que agora eu já nem lembro o que é, porque são tantos escândalos, são tantas alegações que chamam a atenção e acabam repercutindo na mídia, né, por causa dos filhos dele, né, que direto estão envolvidos em algum escândalo, ou por causa dessas alegações que Bolsonaro faz, flertando com a ditadura, falando que não existiu golpe, e essas coisas costumam ser abafadas, e agora está mais fácil de abafar ainda, né, porque por causa dessa questão da Covid. Todo dia a gente tem notícias de uma cepa nova, de uma variante nova, no número de mortes, né, que aumentou, e as pessoas ficam muito preocupadas, ficam com medo nas casas. E aí você tem uma cortina de fumaça que nem precisa ser fabricada pelo governo, né? Que é uma cortina de fumaça que ela já atua e ela já está ficando cada vez mais densa, porque para os próximos dias a perspectiva, a projeção, né, quanto aos casos da pandemia, não é boa, sabe? Essa questão do Bolsonaro ter flertado com... falado que é fácil quais foram as palavras que ele usou? Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. A gente tem que ver se isso vai repercutir de verdade, porque daqui a pouco já vai ser liberado outro número de mortos, informação sobre outra variante do Covid, e acaba que isso abafa coisas que são bastante sérias mesmo, coisas que ameaçam a democracia. E o brasileiro está num momento muito difícil, né? Porque a gente não sabe mais no que prestar atenção, é uma preocupação atrás da outra, crise econômica, crise na saúde, crise política. E o brasileiro, às vezes, não tem como ficar o dia inteiro antenado nas notícias políticas, porque é um turbilhão de coisas acontecendo, a gente fica meio perdido nisso. Então, tem coisas que merecem a nossa atenção, que são graves, e a gente não consegue dar atenção devida, porque está sendo desviada, né, essa atenção para questões que são gravíssimas também, como a questão da pandemia. Não tem a questão, um debate que em relação à mídia, né, sobre essa questão da parcialidade ou não da mídia. No Brasil é muito complicado esse debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, o jornal bota na capa que ele está apoiando o presidente, candidato tal, porque é uma empresa privada, pode declarar apoio. O jornal é privado, diferente das concessões, como no nosso caso aqui de rádio, no Brasil, né, concessões de rádio e TV. Aí a Globo é o grande ponto, são as organizações Globo, que não são de todo inocente, não vamos aqui achar que jornal. E tem a diferença, tem a opinião e tem o noticiário, né? Por exemplo, no primeiro bloco, o Nogueira traz as notícias e eu trago a opinião. Ali é a diferença clara com relação ao que é noticiário e o que é opinião. Mas assim, o que é engraçado do Grupo Globo é que todos esses processos da Lava Jato, eu vou voltar a isso com a Priscila, eu só estou fazendo esse adendo rapidinho aqui, vendo essa briga de foice no escuro, como o Nogueira falou nos comentários. Todo esse processo da Lava Jato teve uma exposição midiática gigantesca na Globo. Foi a Globo que mostrou o triplex, foi a Globo que mostrou os pedalinhos lá no sítio de Atibaia, com um helicóptero mostrando a imagem, e se esquecem disso, né? Se esquecem, parece que... Aí quando a Globo vai investigar Bolsonaro, né, aí a Globo está perseguindo Bolsonaro. Da mesma forma que para os lulopetistas, a Globo persegue Lula até hoje, e agora compartilham os vídeos. Assim, é uma briga que não tem sentido, né? Uhum. Não faz muito sentido, você não consegue entender o que as pessoas querem da mídia em relação à cobertura dos fatos. Foi que nem o Lula elogiou o Jornal Nacional, só para concluir, Priscila. O Lula elogiou a cobertura do Jornal Nacional e a Globo botou, olha, as notícias nós vamos colocar. Se vai te agradar ou não, não nos interessa. Priscila,
Falando diretamente da Lava Jato, essa questão da anulação das condenações de Lula pode contaminar, de alguma forma, os outros processos que derivam da Lava Jato? Então, Arnaldo, essa é a grande discussão no meio jurídico hoje. Por quê? Com a decisão do ministro Fachin em reconhecer a incompetência da Vara de Curitiba, o que ele estava buscando? Ele estava buscando não enfrentar a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro. Para quê? Justamente para não causar essa deslegitimação nos processos da Lava Jato. Ao passo que, se você analisa a questão da suspeição, você vai chegar ao ponto de dizer que você pode, inclusive, pôr em xeque, né, toda a Operação Lava Jato, até porque, por tudo que a gente já viu, só nessa semana, assim, no voto proferido, tanto pelo ministro Gilmar Mendes quanto pelo ministro Lewandowski, foi uma operação que, na verdade, extrapolou todos os limites do sistema acusatório, que ofendeu e rasgou a lei no limite acusatório. Então, assim, é possível, sim, que haja fato, né, ou que existam mais fatos que possam mostrar que também houve imparcialidade em outros processos, em outros casos. Não é difícil que isso aconteça pelo que a gente está vendo. E a tentativa de que isso não acontecesse foi reconhecer a incompetência e dizer que o processo, na verdade, em relação à suspeição, estaria prejudicado. Para a gente jurista, né, prejudicado é o seguinte, já que eu reconheci a incompetência, não tem porquê eu tratar da suspeição. Só que é justamente o contrário, a suspeição precede a competência. Então, primeiro eu tenho que analisar a suspeição. Se há suspeição, é uma nulidade total, entendeu? Então, é possível, sim, a gente contaminar, há uma contaminação nos outros processos, é possível também que haja essa descredibilidade em relação à Lava Jato, é discurso certo de acontecer, mas ninguém está reconhecendo que há impunidade, ninguém está reconhecendo que não há corrupção, só está se reconhecendo que ela não foi apurada e não foi processada da maneira correta. Ok, Nogueira. Perfeito. Bom, são 8h33, então a gente faz só mais uma pausa e aí a gente volta para o último bloco. E nesse último bloco, esses temas, evidentemente, que dariam aqui, né, Arnaldo, e também aí a Priscila e a Jéssica, daria uma semana de entrevista. Poderia até fazer uma série daquela de Netflix. Mas, como o tempo voa mesmo e a gente precisa aproveitar a presença, o máximo de vocês aqui, vamos falar sobre a presença justamente da mulher na política, que, aliás, esse ano a Câmara de Campos ficou sem uma representação feminina. Então, a gente volta já e fala aí um pouco, já que aqui na região, contando rapidamente, tem mais de 5 prefeitas mulheres. Né? O que aconteceu? Que fenômeno foi esse que Campos não conseguiu, né, eleger uma mulher? São 8h35, agora a gente faz um brevíssimo intervalo e volta com o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.